Como vocês sabem, eu estou produzindo uma série de vídeos sobre todos os estádios, times e cidades das 4 principais divisões do futebol brasileiro. E hoje chegou a vez de falar do Brasileirão da Série A 2024. A elite do futebol nacional é disputada por 20 equipes, com 38 rodadas, divididas em turno e retorno. Ao término da competição, o campeão, o vice, o terceiro, quarto e às vezes até o 8º colocado se classificam para a Copa Libertadores da América. Os outros 5 ou 6 melhores ranqueados vão para a Copa Sul-Americana e por fim os 4 últimos retornam para a Série B. Desta vez vou começar pelo estado do Mato Grosso, no centro-oeste brasileiro, e a cidade é a capital do estado, Cuiabá, terra do Cuiabá Esporte Clube, uma SAF jovem de 2001, mas que ganhou muita força nos últimos anos. O Dourado é soberano no futebol mato-grossense. Dos últimos 10 títulos estaduais disputados, eles conquistaram 8. O clube tem ainda 2 títulos da Copa Verde, um torneio interregional do Norte e do Centro-Oeste. A nível nacional, o Cuiabá estreou na Série A em 2021 e desde então nunca mais saiu. Ou seja, o Dourado é uma das únicas 3 equipes que nunca foram rebaixadas para a Série B. Por falar na elite, a melhor campanha do Cuiabá na Série A aconteceu em 2023, quando a equipe terminou na 12ª posição. Sua casa é a moderna Arena Pantanal, um estádio construído para a Copa do Mundo de 2014 e que atualmente pode receber cerca de 44 mil espectadores. A próxima parada é no vizinho estado de Goiás, e a cidade é a bela Goiânia, capital do Cerrado. Daqui vem o Atlético Clube Goianiense. Fundado em 1937, o rubro-negro é o time mais antigo da cidade, e até meados dos anos 70, mais ou menos, ele foi provavelmente o principal time da região. Porém, uma forte decadência a partir dos anos 80 fez com que o Dragão perdesse força, títulos e até torcida para os seus rivais Goiás e Vila Nova. Talvez o seu último suspiro tenha sido o título da Série C de 1990. Só para se ter uma ideia, no início dos anos 2000, o Atlético estava na 2ª divisão estadual. Porém, tudo começou a mudar a partir de 2007, ano em que o clube venceu o Campeonato Goiano após 19 anos de jejum. Desde então, o Dragão, nestes últimos 17 anos, acumulou 8 estaduais, uma outra Série C e mais uma Série B em 2016. Presente na 1ª divisão nacional corriqueiramente nos últimos anos, o Atlético retornou mais uma vez em 2023. Porém, a sua melhor campanha na história da Série A foi no distante ano de 1968, quando o clube ficou na 7ª posição. A Casa do Dragão, ou melhor, o Castelo do Dragão, tem o nome oficial de Antônio Ascioli, um estádio modesto, porém belo e moderno, que pode receber até 12.500 atleticanos. Uma outra possível opção é o lendário estádio Serra Dourada, que hoje em dia pode receber no máximo 38 mil pessoas, mas devido ao seu mau estado de conservação, ele recebe poucos jogos dos times goianos. No sul do país, vamos para o Rio Grande do Sul, falar de 3 clubes. Começando na cidade de Caxias do Sul, lar do Esporte Clube Juventude. A equipe, que também retornou à 1ª divisão em 2023, é tradicionalmente conhecida como a 3ª força do estado, e apesar de ter vencido apenas um campeonato gaúcho em 1994, o time jaconeiro possui 2 títulos nacionais. Em 1994, eles conquistaram a Série B do Brasileiro, e em 1999 ganhou seu maior troféu, a Copa do Brasil. No Brasileirão da Série A, as suas melhores participações foram um 7º lugar em 2002 e 2004. O Juventude geralmente manda os seus jogos no estádio Alfredo Jaconi, e a sua capacidade permitida está na casa dos 19.900 torcedores alviverdes. Ainda no Rio Grande, eu vou para a capital Porto Alegre, falar das 2 potências do sul brasileiro, Grêmio e Inter. Primeiro, vamos falar do Esporte Clube Internacional, um dos maiores times do Brasil. Fundado em 1909, o Colorado já conquistou todo tipo de troféu. Entre os principais estão uma Copa do Brasil, 3 Brasileirões, uma Copa Sul-Americana, 2 Recopas Sul-Americanas, 2 Libertadores da América e um Mundial de Clubes em 2006. O Inter não vence a Série A desde 1979 e em 2024 busca o tetracampeonato após 45 anos. A sua casa é o estádio José Ribeiro Borba, mais conhecido como Gigante da Beira-Rio. Este belo estádio às margens do Guaíba pode receber aproximadamente 50 mil colorados.
Já a outra metade do estádio é do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Assim como seu arquirrival, ele também é um dos maiores times do Brasil. O tricolor gaúcho é de 1903 e também coleciona inúmeros títulos. Como sempre, vou citar apenas os principais. Por exemplo, uma Série B em 2005, uma Supercopa do Brasil, 2 campeonatos brasileiros, 5 Copas do Brasil, 2 Recopas Sul-Americanas, 3 Libertadores da América e um título mundial em 1983. Sem vencer a Série A desde 1996, o tricolor está em busca do tricampeonato, e a casa do Imortal é a Arena do Grêmio, um estádio de 2012 que foi utilizado na Copa do Mundo do Brasil. Geralmente esse estádio pode receber até 55 mil gremistas. Outro estado do sul é Santa Catarina, e o seu representante na primeira divisão vem da cidade de Criciúma. É claro que eu me refiro ao Criciúma Esporte Clube, mais um dos 4 que subiram no ano anterior. Santa Catarina sempre foi conhecida por ter vários clubes relevantes, porém um deles, o Tigre, é o que foi mais longe nacionalmente falando. O time carvoeiro foi campeão da Série C em 2006, da Série B em 2002, e em 1991 chegou a conquistar a Copa do Brasil, o maior título da sua história. O Criciúma estava longe da Série A desde o ano de 2014. A sua melhor campanha na primeira divisão foi um 9º lugar no ano de 1986. O Criciúma manda os seus jogos no Caldeirão Heriberto Rilse, também apelidado de Majestoso. Este estádio pode receber em torno de 19 mil tricolores. Por fim, o último estado do sul é o Paraná, e a cidade é a belíssima capital Curitiba. Já o time é o Clube Atlético Paranaense. Com mais de 100 anos de existência, o CAP viveu, na minha opinião, a maior ascensão do futebol brasileiro nos últimos anos. Até o ano de 2000, o maior título atleticano era uma Série B em 1995. Porém, nos 20 anos seguintes do século, o clube cresceu absurdamente. Em 2001, o Atlético foi campeão brasileiro pela primeira vez. Em 2018 e 2021, foi bicampeão da Copa Sul-Americana. E em 2019, o rubro-negro venceu a Copa do Brasil. Até na Libertadores o Atlético vem batendo na trave. Em 2005 e 2022, a equipe ficou com o vice-campeonato continental. Outra grande conquista do Furacão nos últimos anos foi a conclusão de seu estádio, a Liga Arena, ou simplesmente Arena da Baixada. Este moderno caldeirão foi o primeiro da América Latina a possuir um teto totalmente retrátil, e também o primeiro do Brasil a utilizar a grama sintética. A sua capacidade atual é para cerca de 42 mil atleticanos. Nossa próxima parada é no Nordeste, de onde vem mais 3 integrantes da primeira divisão, começando pela turística e bela Salvador, capital da Bahia. A primeira equipe é o Esporte Clube Vitória, fundado no distante ano de 1899. O Leão é tetracampeão da Copa do Nordeste. Já seu único título nacional veio em 2023, quando o Vitória conquistou o Brasileiro da Série B. Aliás, esta conquista da segunda divisão trouxe o rubro-negro de volta à elite nacional após 6 anos distante. Enfim, buscando voltar aos bons tempos no futebol brasileiro, o Colossal está de volta na primeira divisão em 2024. Um exemplo destes bons tempos foram os anos 90, em que o Vitória esteve perto do título por 2 vezes. Em 1999, ele terminou na 3ª posição, e em 1993, ficou com o vice-campeonato brasileiro. A casa rubro-negra é o Manuel Barradas. Conhecido popularmente como Barradão, este estádio pertence ao clube e pode receber aproximadamente 29 mil rubro-negros. Outra equipe baiana é o seu arquirrival, o Esporte Clube Bahia, um time grande dentro e fora do Nordeste, e seus títulos e feitos ratificam esta afirmação. Além de colecionar 4 troféus regionais da Copa do Nordeste, o Tricolor de Aço é também bicampeão brasileiro. Mas apesar da tradição, o Bahia também teve o seu momento de grande decadência. Um exemplo foi o início dos anos 2000, onde o clube passou mais tempo na Série B do que na elite nacional. Atualmente o Tricolor faz parte do Grupo City e parece querer retornar aos velhos tempos de protagonismo. E é claro que um grande aliado do Bahia será a Arena Fonte Nova, um estádio reconstruído para a Copa de 2014 e que pode receber tranquilamente 47.900 torcedores tricolores. Uma outra opção para os clubes baianos é o Estádio Roberto Santos, mais conhecido como Pituaçu. Esta praça esportiva pode acomodar aproximadamente 32 mil pessoas.
O terceiro nordestino vem da cidade de Fortaleza. É o Fortaleza Esporte Clube, mais uma das equipes que cresceram muito nos últimos anos. Até 2018, se desconsiderarmos os estaduais, o único título importante do Leão era um torneio Norte-Nordeste no distante ano de 1970. Mas desde 2017, o clube cearense vive uma verdadeira ascensão nacional. O Fortaleza conquistou 2 Copas do Nordeste e um Campeonato Brasileiro da Série B. Mas a maior consequência de seu crescimento foi a volta do tricolor à primeira divisão, após 12 anos longe. Na Série A desde 2019, o tricolor chegou a ficar em 4º lugar em 2021. Porém, as suas melhores campanhas na primeira divisão nacional são de muito tempo atrás. O Fortaleza já foi vice-campeão brasileiro em 2 oportunidades, em 1960 e 1968. O Leão geralmente manda os seus jogos na Arena Castelão, mais um estádio remodelado para a Copa do Mundo. Este é o 4º maior estádio do Brasil e pode receber até 63.900 torcedores tricolores. Caso seja necessário, o Fortaleza ainda pode utilizar o belo estádio Presidente Vargas. Conhecido como PV, ele está apto para acomodar até 20.000 pessoas. Agora vamos para o estado de Minas Gerais, a casa de 2 gigantes do Brasil. Ambos ficam na grande capital do estado, Belo Horizonte. Primeiro, vou falar do Clube Atlético Mineiro. O Galo é de 1908 e acumula muitos títulos importantes, como uma Série B em 2006, 2 Copas do Brasil, 3 Campeonatos Brasileiros, 2 Copas Conmebol, uma Recopa Sul-Americana e uma Libertadores da América. Um dos favoritos ao título deste ano, o Atlético tem como aliado a sua novíssima e moderna casa, a Arena MRV, um estádio inaugurado recentemente, em 2023. Este caldeirão alvinegro comporta cerca de 47.000 atleticanos. Já a outra parte de Minas fica com o Cruzeiro Esporte Clube, outro gigante do país. Fundado em 1921, o Cabuloso tem como principais títulos uma Série B em 2022, 4 campeonatos brasileiros, uma Copa Ouro, 2 Recopas Sul-Americana e 2 Copas Libertadores da América, entre outros títulos. Porém, pode-se dizer que o ponto forte do Cruzeiro é a Copa do Brasil. Com 6 conquistas, a Raposa é o maior campeão do torneio. O time de Belo Horizonte irá utilizar o estádio Mineirão, um dos mais tradicionais do Brasil. Este também foi reformado para receber a Copa do Mundo de 14. Sua capacidade atual pode chegar a cerca de 61.900 cruzeirenses. Existe ainda um terceiro estádio em Minas, à disposição tanto de Cruzeiro quanto Atlético. A Arena Independência pertence ao América Mineiro e tem capacidade para mais ou menos 23.000 pessoas. Da belíssima cidade do Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro, vem mais 4 integrantes da elite brasileira. Primeiramente, eu vou falar do Botafogo de Futebol e Regatas. O Fogão se tornou um dos maiores clubes do Brasil, principalmente durante os anos 30 até os anos 60, época em que jogou um grande futebol, revelou grandes jogadores e foi a base da seleção brasileira. Falando em títulos, o time da Estrela Solitária tem como maiores conquistas 4 torneios Rio-São Paulo, 2 Série B, 2 campeonatos brasileiros e uma Copa Conmebol. Apesar de toda a tradição, o Botafogo perdeu muita força nacional nos últimos 30 anos. A esperança começou a voltar em 2022, quando o clube virou uma SAF e retornou à Série A no mesmo ano. E em 2023, o Botafogo chegou a brigar pelo título. O Botafogo manda os seus jogos no Estádio Olímpico Newton Santos, uma praça poliesportiva que foi inaugurada para os Jogos Pan-Americanos de 2007. Mais tarde, o estádio passou a ser administrado pelo Fogão. Sua capacidade permitida é de 44.000 alvinegros. O segundo clube do Rio de Janeiro é o Fluminense Futebol Clube, fundado em 1902. O tricolor tem como principais títulos 2 torneios Rio-São Paulo, uma Copa do Brasil, 4 Brasileirões da Série A, uma Recopa Sul-Americana e uma Copa Libertadores. Porém, o Fluminense foi mais um time grande a não escapar de seus anos terríveis, principalmente no fim dos anos 90. Em 97, por exemplo, o Flu caiu para a Série B. E no ano seguinte, em 98, ele fez pior ainda, conseguiu ser rebaixado para a 3ª Divisão Nacional. E em 1999, acredite ou não, o Fluminense foi campeão da Série C.
Antes de falar do estádio do Flusão, eu tenho que citar o seu arquirrival, o Clube de Regatas do Flamengo. Afinal, os dois geralmente utilizam o mesmo estádio. O rubro-negro carioca é de 1895. E se tem duas coisas por qual o Flamengo sempre foi conhecido, é a era Zico dos anos 80 e também o tamanho de sua torcida. Entretanto, após uma forte reconstrução financeira nos últimos anos, o rubro-negro também se firmou como o clube mais rico do continente sul-americano. Falando em seus títulos principais, o Mengão possui um torneio Rio-São Paulo, uma Copa dos Campeões, 2 Supercopas do Brasil, 4 Copas do Brasil, 7 Campeonatos Brasileiros, uma Copa Ouro, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa Mercosul, 3 Copas Libertadores da América e um Mundial de Clubes. O estádio utilizado tanto por Flamengo quanto por Fluminense é o Maracanã. Grande palco do futebol brasileiro e mundial, ele foi inaugurado em 1950 para receber a Copa do Mundo e reformulado anos depois para receber a Copa do Mundo de 2014. Inicialmente a sua capacidade era para quase 200 mil pessoas, porém hoje em dia o Maracanã pode receber 78.800 torcedores. O quarto e último carioca é o Clube de Regatas Vasco da Gama, de 1898. Os principais títulos do Gigante da Colina são 3 torneios Rio-São Paulo, uma Série B, uma Copa do Brasil, 4 campeonatos brasileiros, uma Copa Mercosul e uma Copa Libertadores. Uma outra conquista curiosa do Vasco foi o Campeonato Sul-Americano de Campeões em 1948, considerado o primeiro título continental oficial entre clubes. A Casa do Gigante é o tradicional São Januário, um caldeirão que pode receber atualmente 21 mil vascaínos. Caso seja necessário, o Vasco também pode utilizar o Maracanã. Nosso último estado é São Paulo, de onde vêm as últimas 4 equipes. Primeiro, vamos para a cidade de Bragança Paulista, lar do Red Bull Bragantino. O Massa Bruta é de 1928, e quando ainda era apenas o Clube Atlético Bragantino, viveu um bom momento, principalmente no início dos anos 90. Em 89, eles conquistaram a Série B do Brasileiro. Em 1990, venceu o seu único campeonato paulista. E 1991 foi o ápice do Bragantino, pois eles foram vice-campeões brasileiro. Depois disso, o Braga perdeu força, mas em 2019, a equipe fechou parceria com a empresa Red Bull, e desde então vem crescendo muito a nível nacional. Nos últimos anos, o clube esteve sempre na Série A e já chegou a disputar 2 Copas Libertadores. O estádio do Red Bull Bragantino é o Nabi Abichedi. O Nabizão foi remodelado em 2019 e hoje tem capacidade para 15 mil torcedores. Agora vamos para a imensa cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, começando pelo Sport Clube Corinthians Paulista, de 1910. O Timão sempre foi conhecido por sua grande torcida, mas outro ponto forte corintiano são seus títulos. Citando apenas os principais, o Timão possui 5 torneios Rio-São Paulo, uma Série B, uma Supercopa do Brasil, 3 Copas do Brasil, 7 Campeonatos Brasileiros, uma Recopa Sul-Americana, uma Libertadores e 2 Mundiais de Clubes. O Timão não vive os seus melhores dias, mas com certeza terá como seu aliado a Neoquímica Arena, também chamada de Arena Corinthians. Esta praça esportiva foi construída para a Copa de 2014 e pode receber entre 47 e 49 mil corintianos. O penúltimo paulista é a Sociedade Esportiva Palmeiras, um clube fundado em 1914. Assim como seus rivais, o Verdão é um dos gigantes do Brasil e da América do Sul, e atualmente é um dos protagonistas do futebol do continente. Os principais títulos palmeirenses são 5 torneios Rio-São Paulo, 2 Série B, uma Copa dos Campeões, uma Supercopa do Brasil, 4 Copas do Brasil, 12 Campeonatos Brasileiros, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa Mercosul e 3 Libertadores da América. O atual campeão brasileiro Palmeiras tem como caso o Allianz Parque, um dos estádios mais modernos do Brasil. No mesmo local do antigo estádio Palestra Itália, o Allianz Parque pode receber 43 mil torcedores alviverdes. O último time paulista, e também do vídeo, é o São Paulo Futebol Clube. Fundado em 1930, o tricolor é conhecido por ter conquistado o maior número de títulos internacionais entre todos os clubes brasileiros. Como de costume, eu vou citar apenas os principais. Um torneio Rio-São Paulo,
uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, 6 campeonatos brasileiros, uma Copa Master Conmebol, uma Copa Conmebol, uma Supercopa Libertadores, 2 Recopas Sul-Americana, uma Copa Sul-Americana, 3 Copas Libertadores da América e 3 Mundiais de Clubes. Apesar de tantos títulos, o São Paulo não conquista o Brasileirão há 16 anos. A sua casa é outro estádio tradicional, o Cícero Pompeu de Toledo, o famoso Morumbi. Este é o maior estádio particular do Brasil e sua capacidade liberada é para cerca de 66.700 tricolores. Então, pessoal, estes são todos os clubes, estádios e cidades da Série A 2024. Me diz aí, qual o seu preferido? Antes de sair, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Um grande abraço e até a próxima!